setor condominial segue em grande expansão e atualização. E hoje, um dos maiores desafios dos síndicos é comprovar o conhecimento e a capacidade de gestão. E é por isso que estamos aqui com um programa um pouco diferente, com o idealizador do programa Síndico 5 Estrelas e diretor da Gabor RH, Ricardo Carpati. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. Hoje um pouco diferente, eu saio da figura de entrevistador para entrevistado, mas por um assunto e por um motivo muito bom, que é a gente explicar a certificação Síndico 5 Estrelas. Seja bem-vinda, Tamires, ao papel de entrevistador. Ricardo, conta pra gente como surgiu a ideia de criar um programa de certificação para síndicos. A ideia surgiu analisando o momento do segmento condominial. Quando a Gabor RH, há quase 9 anos atrás, levantou a bandeira de síndicos profissionais, com o primeiro curso do Brasil voltado aos síndicos profissionais, existiam, obviamente, já alguns poucos síndicos, existiam, obviamente, cursos de administração de condomínio, mas não existia um curso de profissionalização do síndico. Eram muito poucos os síndicos no Brasil atuantes, e hoje esse negócio virou a bola da vez. Então, você liga a televisão, está falando de síndico profissional, você entra na internet, síndico profissional. Então, muitas pessoas se dizem síndicos profissionais. E a ideia da certificação foi fortalecer esse segmento, porque eu vejo uma ameaça hoje latente de síndicos remunerados que se dizem profissionais e que não exercem uma função competente, uma função eficaz num condomínio. Então, você põe primeiro um síndico que não é profissional e sim remunerado, ele não faz um bom papel. Você põe o segundo que não é profissional, embora se diz profissional, o terceiro não quer, já queimou a função, essa nova profissão. Então a ideia foi segurar e assegurar de que a profissão de síndico ela seja estendida e seja uma realidade para o Brasil inteiro, não só hoje, como para o futuro, e que os verdadeiros síndicos profissionais estejam em destaques e sejam os contratados pelos condomínios de todo o Brasil. Diante desse desafio dos síndicos remunerados e dos síndicos profissionais, como os síndicos profissionais eles podem comprovar que eles são aptos a exercer a função? Hoje é um pouco difícil, né? É um pouco difícil você conseguir distinguir quem se diz profissional e quem realmente é um síndico profissional. Eu separo essas duas figuras com a questão do conhecimento. Então, o síndico profissional é aquele que realmente se preparou e tem conhecimento para exercer a função de síndico, sendo um profissional remunerado, especializado, com contrato para fazer o melhor pela coletividade que ele está inserido. Como hoje diferenciar? É muito difícil. O que a gente consegue hoje, os contratantes, é exigir cursos. Então, você tem um curso de síndico profissional? Tenho. Mas hoje, primeiro, existem diversos cursos que são com qualidade, cursos não com tanta qualidade, cursos sem qualidade. E o profissional, os contratantes não sabem distinguir isso. A segunda coisa é que por mais que ele faça um curso que tenha qualidade, nem sempre você consegue garantir que ele tenha tirado proveito daquele curso. Então ele pode ter feito 90 horas, por exemplo, de um curso de qualidade, mas fazendo uma brincadeira aqui, se ele dormiu as 90 horas, ele vai ter a certificação de um síndico profissional. Então, hoje não temos como mensurar isso, não existe uma forma de mensurar, e a ideia da certificação foi uma prova de proficiência, onde eu posso comprovar que aquele profissional, aquele síndico, realmente ele tem conhecimentos profissionais para exercer a função de síndico. A certificação 5 estrelas, ela é reconhecida pela Fundação Vanzolini, certo? Qual é a participação da Fundação Vanzolini nessa certificação? Primeiro dizer que, para mim, é um sonho realizado trazer para o segmento condominial, o segmento de síndicos profissionais, a Fundação Vanzolini, que é a principal certificadora do Brasil com reconhecimento internacional. Então, para a gente, isso já é um avanço para o segmento imensurável. Segundo, o que eles vão fazer? Eles são uma certificadora. Igual eles certificam empresas, por exemplo, ISO 9001, eles vão certificar que o programa, que é a certificação, ela segue todos os processos corretamente, desde a elaboração da prova até a correção da prova, que será feita por professores universitários que corrigem as principais provas universitárias do Brasil na questão de vestibulares federais e estaduais. Ricardo, se uma pessoa já tem um diploma de um curso de síndico profissional, por que ela deve tirar uma certificação 5 estrelas?
Eu tenho, obviamente, como Gabor RH, eu sempre enalteço a questão do meu curso, acredito que o curso da Gabor é um curso de muita qualidade, mas ela não tem uma prova. Como outros cursos que existem de qualidade no Brasil inteiro, você não tem uma prova para provar que você tem o conhecimento. Se a gente tem, e aí fazendo um paralelo, até na questão de advocacia, a gente tem uma OAB, por exemplo, que ela vai verificar se aquele profissional que fez 5 anos de direito, às vezes numa USP, às vezes numa universidade federal de Santa Catarina, por exemplo, ele vai verificar se realmente aqueles 5 anos foram proveitosos e se aquele profissional ele conseguiu tirar proveito e conhecimento para exercer a função de advogado. Aqui é a mesma coisa. Por melhor que seja o curso da Gabor ou outros cursos em todo o Brasil, que existem cursos obviamente de qualidade, a gente está demonstrando para o mercado que esse profissional que fez a prova de proficiência, ele realmente tem conhecimento. Como eu falei na primeira pergunta, alguns profissionais eles podem não ter tirado proveito dos cursos. Então tem profissional hoje que se forma professor, advogado, até médico, infelizmente, que se forma há 4, 5 anos numa universidade e não tem conhecimento para exercer a função. Então a faculdade, o curso, ele é bom para te preparar, mas ele não prova que você realmente adquiriu aquele conhecimento independente da qualidade do programa, independente da qualidade dos professores que ministraram aulas. Todo síndico pode ser 5 estrelas ou ele precisa ter passado por algum curso? Qualquer pessoa pode fazer a prova, é uma prova de proficiência que não tem uma pré-exigência para realizar a prova. Eu sou contra, tá? Eu tenho nas minhas palestras pelo Brasil e algumas aulas que eu ministro em diversos estados e cidades, eu tenho falado muito sobre o livre mercado. Eu sou contra que uma categoria abrace a sindicância profissional. Então, projeto de lei, por exemplo, para que só administradores possam ser síndicos profissionais, ou que só advogados possam ser síndicos profissionais, ou que só engenheiros possam ser síndicos profissionais. Eu acredito no livre mercado. Eu acredito que as pessoas elas têm que exercer a função quando elas têm conhecimento, independente de serem engenheiros, de serem advogados ou de serem administradores, ou de nem serem nenhuma dessas funções. Eu não acredito que o síndico, existem síndicos que eu conheço que não têm formação universitária e são excelentes síndicos. Então, assim como uma prova que a gente teve como referência, prova do Google, por exemplo, que as pessoas fazem para provar que elas têm conhecimento de Google, do Words, por exemplo, são contratadas por agência, assim como uma prova do TOEFL de inglês e são contratadas por empresas que precisam de pessoas capacitadas na língua inglesa, a gente está fazendo uma prova para mostrar que a pessoa é capacitada, que ela tem conhecimento e capacidade para fazer a gestão de um condomínio como síndico profissional, independente da sua formação ou se tem formação. Visto que não tem uma formação específica requerida para a pessoa ser um síndico 5 estrelas, a gente fica pensando qual é a dificuldade da prova. O que você tem a dizer sobre isso? Eu sempre falo que o síndico ele é um especialista generalista. A gente não vai medir se ele tem conhecimentos como um advogado, ou como um engenheiro, ou como qualquer função financeira, por exemplo. O síndico ele precisa saber tomar as decisões corretas e controlar todo o condomínio. Então, normalmente o síndico tem uma administradora. A administradora faz a questão contábil, a questão financeira, ele precisa saber o que a administradora precisa fazer para controlar essa administradora, porque a responsabilidade é dele. Ele tem muitas vezes uma terceirizada de mão de obra, ele precisa saber o que exigir dessa terceirizada de mão de obra. Então, o grau de dificuldade, a mensuração de conhecimento se ele tem esse conhecimento genérico para controlar esses prestadores de serviços e para tomar as decisões corretas como líder, porque a responsabilidade e o papel de tomar a decisão vai ser sempre dele, ele não pode terceirizar. Temos algumas perguntas para serem respondidas, mas antes disso, vamos ao quadro Síndicos de Sucesso. Olho na tela. Olá, meu nome é Gilson Gomes, sou síndico profissional e atuo nas regiões do Itaim, Bibi, Panambi e Campo Belo, aqui em São Paulo, capital. Eu trabalho com administração de condomínios há 20 anos. Era gestor predial de condomínios residenciais e comerciais aqui em São Paulo. Há 10 anos fui convidado para ser síndico profissional de um condomínio residencial e resolvi aceitar esse desafio.
A minha principal barreira no início foi convencer o condomínio de que a contratação de um síndico profissional seria benéfica e traria melhorias para o condomínio. Em minha opinião, a qualificação e a atualização são extremamente importantes para aqueles que buscam sucesso nessa profissão. Os cursos me ajudam principalmente na parte teórica, pois complementam e atualizam a experiência operacional que eu adquiri ao longo dos anos. Atualmente sou síndico profissional de 5 condomínios e minha pretensão é chegar em até 10 condomínios. O mercado de síndico profissional tem crescido bastante nos últimos anos. Porém, é necessário que a pessoa se qualifique e se atualize para obter sucesso nessa profissão. Para ser um síndico de sucesso, a pessoa deve ter um perfil conciliador, trabalhar com ética e transparência, ter uma boa estratégia de comunicação e, acima de tudo, gostar do que faz. Estamos de volta com mais perguntas, mas você vai me responder isso no segundo bloco. Você é de casa, até sexta-feira.